No dia 15 de agosto de 1947, entrou em vigor a Lei da Independência da Índia. Embora Jorge VI do Reino Unido tenha permanecido como chefe nominal de Estado da Índia até janeiro de 1950, seu papel como imperador da Índia terminou, na prática, em agosto de 1947. Esse desmantelamento do Império Britânico foi apenas um dos muitos desafios políticos que a Casa Real de Windsor enfrentou durante os séculos vigésimos. Quais foram as outras questões que confrontaram a linha dinástica mais moderna da Grã-Bretanha e como eles lidaram com elas? Esta é a história da Casa de Windsor, a família que modernizou a monarquia britânica. A Casa de Windsor tem ecos de antigas famílias reais inglesas, como a Casa de Lancaster e a Casa de York. Nesse sentido, não é uma dinastia real totalmente distinta. Tanto os lancastrianos, que assumiram o trono da Inglaterra quando Henrique IV se tornou rei em 1399, quanto a Casa de York, que reivindicou a coroa em 1461. No meio das Guerras das Rosas estavam ramos da Casa Real de Plantageneta. Ambas as linhagens descendiam, de forma bastante direta, do rei Eduardo III da Casa de Plantageneta, que governou até sua morte em 1377. Da mesma forma, a Casa de Windsor é, na verdade, uma continuação da Casa de Saxe-Coburgo e Gotha. As casas dinásticas, tradicionalmente, foram estabelecidas pela linha masculina. Portanto, quando o rei Jorge I subiu ao trono em 1714, isso marcou o início da Casa de Hanover, substituindo a Casa de Stuart. Como sua reivindicação ao trono se dava por sua descendência de uma filha do rei Jaime. Primeiro, os hanoverianos permaneceram até 1901. A Rainha Vitória, que governou de 1837 a 1901, foi a última integrante dessa dinastia. O fato de seu filho, Eduardo VII, ter se tornado rei em 1901 abriu uma situação única na história da realeza britânica. Embora a primeira Inglaterra e a Grã-Bretanha tenham tido outras 4 rainhas no passado, nenhuma delas, Maria I, Sabel, Primeira Maria I ou Ana I, teve um filho que a sucedesse. Se tivessem tido, a linha dinástica teria mudado. Por exemplo, Maria foi casada com Filipe II da Espanha, onde a dinastia reinante era a Casa de Habsburgo. Se a união deles tivesse gerado um filho que se tornasse rei da Inglaterra, então esse monarca teria iniciado uma nova Casa Real de Habsburgo na Inglaterra. Com o falecimento de Vitória, a dinastia real passou a ser chamada de Casa de Saxe-Coburgo e Goethe. Em 1901, esse era o nome da casa aristocrática, da qual o falecido marido da Rainha Vitória, o príncipe Alberto, era originário como filho de Alberto. Eduardo VII foi o primeiro governante da Casa de Saxe-Coburgo e Goethe, e em 1910, seu filho e herdeiro, o rei Jorge V, tornou-se o segundo governante da Casa de Saxe-Coburgo e Goethe. Então, como a Casa de Windsor entrou na equação que está enraizada na política da Primeira Guerra Mundial em 1914. Após um mês de tensões crescentes nos Balcãs entre Áustria, Hungria e Rússia, desde o final de junho, as potências europeias começaram a declarar guerra umas às outras, uma a uma, no final de julho e início de agosto, ao final desse processo. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto, em resposta à invasão da Bélgica neutra. A guerra trouxe consigo uma onda de intenso sentimento anti-alemão, e isso colocou a família real em uma posição difícil. Não apenas Jorge V era neto do príncipe Alberto, um aristocrata alemão antes de se casar com a Rainha Vitória, mas a família tinha vários outros laços de sangue alemão. O rei Jorge I chegou para governar a Grã-Bretanha e a Irlanda em 1714, vindo de Hanover, no norte da Alemanha, onde era príncipe eleitor. Ele não falava inglês na época. Consciência dessa herança alemã em vários ramos da genealogia da família real.
E o fato muito óbvio de que a Casa de Saxe-Coburgo e Goethe era um nome dinástico de som alemão levou a críticas à monarquia em alguns setores durante a guerra. Isso atingiu o auge na primavera de 1917, após a retomada da guerra submarina e restrita no Oceano Atlântico pelos alemães. Aumentou a pressão sobre a economia doméstica britânica, especialmente no fornecimento de óleo para a iluminação, vindo principalmente dos Estados Unidos. Em resposta, Jorge V, após consultar o governo, tomou a decisão formal perante o Conselho Privado em 17 de julho de 1917 de mudar o nome da família real de Casa de Saxe-Coburgo, Siebenburg-Gotha, para Casa de Windsor. O novo nome foi derivado do Castelo de Windsor, o maior símbolo da monarquia inglesa e britânica desde a Idade Média. Ramos adicionais da família real ampliada também adotaram novos títulos. Por exemplo, o ramo Battenberg tornou-se os Mountbatten, enquanto vários membros da família que pertenciam à Casa Alemã de Teck adotaram o título de Cambridge. Assim nasceu a Casa de Windsor. Na verdade, não era uma nova linha dinástica. Em vez disso, a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha foi simplesmente renomeada em 1917 devido às pressões do tempo de guerra. O primeiro monarca da Casa de Windsor, o rei Jorge V, nasceu em 3 de junho de 1865 na Marlborough House, em Westminster, Londres. Isso foi no auge do poder global da Grã-Bretanha e Jorge foi enviado para viajar pelo mundo como membro da Marinha Real. Quando ele era pouco mais que uma criança, no final da década de 1870, tornou-se rei do Reino Unido e imperador da Índia em 6 de maio de 1910, algumas semanas antes de completar 45 anos. Era uma posição que não vinha naturalmente para ele. Jorge era um homem reservado que gostava de uma vida familiar tranquila e de colecionar selos. Seu caráter estava muito em desacordo com a época em que viveu. 4 anos após subir ao trono, a Primeira Guerra Mundial começou e Jorge tornou-se monarca em tempos de guerra. Esse foi o evento que acabou levando à criação da Casa de Windsor. Outros desafios surgiram nesse período. Por exemplo, após as revoluções russas de 1917, o primo de Jorge, o czar Nicolau II, começou a pedir ao governo britânico que permitisse que sua família viesse viver exilada na Inglaterra depois de ser deposto. Jorge silenciosamente bloqueou a iniciativa, pois estava ansioso de que a presença da antiga família imperial da Rússia na Grã-Bretanha pudesse criar problemas políticos. Ele governou quando as mulheres conquistaram o direito de voto na Grã-Bretanha. O primeiro governo trabalhista chegou ao poder em 1924 e a Grande Depressão impactou a nação no início dos anos 1930. Durante todo esse período, Jorge permaneceu um monarca amplamente estável e sem controvérsias. Ao lado de Jorge estava sua esposa, Maria de Teck. Ela era prima de segundo grau de Jorge, com uma geração de diferença, nascida e criada em Londres, apesar do nome dinástico Teck também ser germânico. Eles se casaram em 1893, após a morte prematura do príncipe Alberto Victor, irmão mais velho de Jorge, que frustrou o casamento planejado com Maria. Jorge e Maria teriam 6 filhos juntos. O primogênito, o futuro rei Eduardo VIII, nasceu em 1894, seguido pelo futuro rei Jorge VI em dezembro de 1895. Depois, a princesa Maria, em abril de 1897, o príncipe Henrique, em março de 1900, o príncipe Jorge, em dezembro de 1902, e finalmente o príncipe João, em julho de 1905. O futuro Jorge VI era conhecido como Alberto ou Bertie durante a maior parte de sua vida. Ele só assumiu o nome Jorge quando se tornou rei, em homenagem ao seu pai.
E para proporcionar uma sensação de estabilidade política, isso explica por que ele tinha um irmão mais novo chamado Príncipe Jorge. Todos os membros da ampla Casa de Windsor descendem de 4 dessas 6 crianças. Eduardo VIII nunca teve filhos, enquanto o Príncipe João morreu em 18 de janeiro de 1919, quando tinha 13 anos, devido a complicações da epilepsia e outros problemas de saúde. Maria foi uma rainha consorte relativamente moderna. Ela dedicou grande parte do seu tempo a causas de caridade e tentou criar uma conexão mais profunda entre a família real e o povo comum da Grã-Bretanha. No início da década de 1920, após a Primeira Guerra Mundial, uma casa de bonecas ornamentada e gigante foi produzida para Maria. Um design altamente complexo que envolveu centenas de pessoas, produzindo coisas como livros em miniatura de verdade que caberiam na casa. Ela foi exibida na Exposição do Império Britânico em 1924 e foi visitada por mais de 1,5 milhão de pessoas. Maria acabaria sobrevivendo ao marido por 17 anos e até mesmo ao herdeiro dele, Jorge VI, falecendo aos 85 anos de idade em 1953. O rei Jorge V morreu em 20 de janeiro de 1936. Sua saúde estava debilitada desde a meia-idade, devido a uma condição respiratória que também afetava vários membros da família e que foi agravada pelo hábito de fumar durante toda a vida. Já na década de 1920, ele e Maria passavam um tempo no sul da Europa, na esperança de que o clima mais quente do Mediterrâneo melhorasse sua condição. Quando entrou na casa dos 60 anos, em meados da década de 1930, ele e Maria ficaram cada vez mais preocupados com a sucessão. O filho mais velho deles, Eduardo, estava prestes a completar 40 anos e ainda não era casado. Em vez disso, ele tinha sido algo como um playboy nos anos 1920, e quando ele finalmente entrou em um relacionamento mais estável nos anos 1930, foi com uma divorciada que já havia se casado 2 vezes, chamada Wallis Simpson. Nos anos 1930, era considerado inaceitável que o futuro rei sequer cogitasse se casar com uma mulher anteriormente divorciada, que ainda estava legalmente casada com seu segundo marido, quando começou um caso com Eduardo. Além disso, ela era americana e plebeia. Ambos eram vistos como problemáticos pelos padrões da época. Assim, quando Jorge V morreu no início de 1936, aqueles que sabiam do relacionamento de Eduardo perceberam que poderia haver problemas pela frente. Especialmente porque Simpson completaria 40 anos no verão de 1936 e havia praticamente nenhuma chance de que um possível casamento deles resultasse em filhos e um herdeiro. Embora a coroação de Eduardo estivesse planejada para 12 de maio de 1937, a crise de abdicação explodiu no outono de 1936, quando o governo de Stanley Baldwin começou a se comunicar com o restante da família real sobre o relacionamento. A notícia do caso se tornou pública em 2 de dezembro de 1936. A partir de então, ficou absolutamente claro que o parlamento estava do lado de Baldwin. Eduardo se recusou a terminar seu relacionamento com Simpson e, em 11 de dezembro de 1936, abdicou em favor de seu irmão Alberto, que assumiu como rei Jorge VI. Eduardo foi o primeiro monarca a abdicar voluntariamente do trono da Inglaterra, da Grã-Bretanha ou do Reino Unido. Outros reis já haviam sido removidos antes, como Eduardo II em 1327. Mas eles sempre fizeram isso em cenários onde haviam sofrido algum tipo de derrota militar. A controvérsia não terminou aí. Com Eduardo foram feitos acordos financeiros para sustentá-lo e Wallace. E eles planejavam ir morar na França para evitar qualquer problema com o novo monarca e a família real. Ele se casou com Simpson lá em 1937. Então, em outubro daquele ano, eles fizeram uma visita extensa à Alemanha nazista, encontrando-se com figuras importantes como Adolf Hitler e Hermann Göring.
Enquanto também visitavam as fábricas da Alemanha para ver como os nazistas supostamente haviam recuperado a economia alemã após a Grande Depressão, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, surgiram rumores de que Edward ainda mantinha contato com o governo alemão, embora ele e Wallace tenham fugido para a Espanha e depois para Portugal. Em 1940, após a Batalha da França, foi tomada uma decisão na Inglaterra de não permitir que eles retornassem à Grã-Bretanha. Eles foram enviados para as Bahamas, colônia britânica onde Edward foi governador durante a guerra. Após a guerra, eles voltaram a viver na França e passaram o restante de suas vidas lá. Edward morreu em 1972. Suas ações, tanto brevemente como o segundo monarca da Casa de Windsor, quanto depois, na Europa, antes e durante a guerra, continuam sendo controversas. Jorge VI era bastante parecido com seu pai em muitos aspectos. Ser rei não era algo natural para ele. E, de fato, uma das questões durante a crise de abdicação de 1936 foi se Beto aceitaria ou não a realeza caso ela lhe fosse imposta. Ele aceitou o papel com relutância quando ficou claro que Eduardo não cederia e teria que abdicar. No entanto, apesar de sua relutância inicial, Jorge acabou se tornando um bom monarca. Ele realmente tinha uma gagueira, como retratado no filme de 2010, O Discurso do Rei. E ele também passou por uma forma de terapia inovadora com Lionel Logg para tentar reduzir a gravidade da gagueira quando participava de eventos de fala em público. No entanto, isso já havia ocorrido em grande parte em meados da década de 1920, muito antes de ele se tornar rei. E Jorge também experimentou uma melhora bastante rápida após começar a trabalhar com Logg, enquanto o filme sugere uma luta mais prolongada com sua gagueira. Depois que se tornou rei e no início da Segunda Guerra Mundial, Jorge se casou com Elizabeth Bowes Lyon em 1923. Ela era filha de Claude Bowes Lyon, 14º Conde de Strathmore e Kinghorn. Elizabeth e Jorge tiveram duas filhas. A futura rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926, enquanto a princesa Margaret nasceu 4 anos e meio depois, em agosto de 1930. A mãe delas viveu até os 101 anos de idade, falecendo apenas em 2002, meio século depois do marido. Para evitar qualquer confusão sobre os títulos. Depois que Elizabeth II se tornou rainha, a viúva de George VI passou a ser conhecida como Rainha-Mãe pelo resto da vida. Embora a Rainha-Mãe tenha nascido na Inglaterra, ela se considerava de ascendência amplamente escocesa e estabeleceu a afinidade da Casa de Windsor com a região norte da Grã-Bretanha. George VI governou durante o período mais sombrio da história moderna da Grã-Bretanha, quando sua coroação ocorreu em 12 de maio de 1937. Já havia fortes sinais de que a Alemanha nazista estava se preparando para uma nova grande guerra para recuperar algumas das terras que a Alemanha havia perdido após a Primeira Guerra Mundial. E o caminho para a guerra foi rápido. Depois disso, a Áustria foi anexada em março de 1938, seguida pelos Sudetos no outono. E então o restante da Tchecoslováquia em março de 1939, quando os nazistas invadiram a Polônia, em 1º de setembro de 1939, Grã-Bretanha e França responderam declarando guerra à Alemanha 2 dias depois, em 3 de setembro. Jorge fez uma transmissão nacional de rádio naquela noite, na qual afirmou que se todos forem resolutamente fiéis hoje, prontos para qualquer serviço ou sacrifício que isso possa exigir, com a ajuda de Deus, nós prevaleceremos. Seu relacionamento com Winston Churchill foi inicialmente tenso após ele suceder Neville Chamberlain como líder britânico em maio de 1940 durante a guerra. Gradualmente, eles criaram uma boa relação de trabalho, embora tenham ocorrido alguns conflitos durante a Batalha da Grã-Bretanha. George, por exemplo, queria participar dos desembarques do dia D,
no norte da França, em junho de 1944, mesmo que fosse apenas para ser visto na Normandia, dias após os desembarques iniciais. Churchill vetou isso por medo de que o rei pudesse ser morto. A família real já havia conquistado muito respeito naquela época pela maneira como se comportou durante a guerra, com o racionamento imposto à Casa de Windsor. Assim como qualquer outra pessoa, George também liderou a iniciativa de começar a conceder a medalha George e a Cruz George, duas novas honrarias reais que eram concedidas a qualquer pessoa que não estivesse diretamente envolvida no serviço militar, mas que tivesse se destacado de outra forma. A Casa de Windsor sofreu diretamente como resultado da guerra. O irmão mais novo de George VI era George, Duque de Kent. Como tantos filhos reais, nos séculos XVIII, XIX e XX, ele serviu na Marinha Real na década de 1920, quando jovem. Depois de alcançar o posto de tenente, ele encerrou seu serviço ativo em 1929, quando tinha 26 anos. Um breve período como funcionário público foi seguido por ele se tornar Duque de Kent em 1934, quando se casou com a princesa Marina da Grécia e Dinamarca. George ocupou cargos tanto na crescente Força Aérea Real, quanto no Exército Britânico na segunda metade da década de 1930, mas essas eram formalidades numa época em que ele estava sendo preparado para ser governador-geral da Austrália, um cargo importante na comunidade britânica. Esse plano foi frustrado. Quando a guerra estourou e George voltou ao serviço ativo na Marinha Real, ele se transferiu pouco tempo depois para a Força Aérea Real, numa época em que a linha de frente da guerra eram os céus acima da Grã-Bretanha. Quando o bombardeio alemão começou em 25 de agosto de 1942, George estava programado para voar para Reykjavik, na Islândia, em uma missão para elevar o moral. Ele e vários outros, que junto com a tripulação somavam 15 homens, decolaram em um Short Sunderland Mark III de uma base aérea em Murray Firth. Pouco tempo depois, o avião caiu perto de Dunbeath, matando George e todos os passageiros e tripulantes, exceto um sobrevivente. O relatório subsequente concluiu que o desastre foi causado por um erro de navegação agravado por ventos fortes. George tem a indesejável distinção de ser o primeiro membro sênior da realeza a morrer em serviço ativo desde o século XV. Enquanto o príncipe Maurício de Battenberg, neto da rainha Vitória, morreu durante a Primeira Guerra Mundial, George era filho de um rei e irmão de outros dois. Antes disso, precisamos voltar à época do rei Ricardo III e à profusão de membros da realeza que foram mortos em combate durante os séculos XIV e XV. Antes de vermos um membro sênior da família real morrendo em serviço ativo. Havia outros 2 membros da Casa de Windsor nesses anos, além do ramo sênior da família. A única filha de George e Maria de Teck, a princesa Maria, tornou-se uma promotora muito pública dos serviços e organizações de enfermagem e saúde durante sua vida. Ela começou a visitar hospitais com sua mãe durante a Primeira Guerra Mundial e, perto do fim do conflito, decidiu iniciar um curso de enfermagem no Hospital Great Ormond Street, em Londres, 9 dias após a declaração do armistício. Em 11 de novembro de 1918, ela atravessou o Canal da Mancha até a França para visitar os hospitais de campanha ali, na agora pacífica Frente Ocidental. Depois, ela virou importante patrona de grupos de enfermagem e veteranos. Ela se casou com Henrique Lascelles, 6º Conde de Harewood, em 1922 e teve 2 filhos com ele, Jorge e Geraldo. Maria viveu até 1965 e era conhecida por ser uma realeza confiável e sem controvérsias. Henrique, irmão mais novo de Maria, teve comportamento parecido por boa parte da vida. Ele nasceu em 1900 e era jovem demais para ter papel cerimonial importante na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu nas Forças Armadas durante o período entre guerras e tornou-se Duque de Gloucester e Conde de Ulster em 1928.
Nessa época, ele começou um caso com Beryl Markham, uma aviadora pioneira que era casada. Quando ela e Henrique começaram a se encontrar, Henrique teve que pagar para manter o caso em segredo e evitar que a relação se tornasse pública anos depois. Eventualmente, ele se casou com Lady Alice Montagu Douglas Scott em 1935. Em maio de 1940, ele estava na Bélgica quando os nazistas começaram a rápida conquista da Europa Ocidental. Medidas foram adotadas para garantir que ele não passasse por tanto perigo novamente após retornar à Grã-Bretanha, pois Henri poderia facilmente ter sido morto no avanço alemão no início do verão de 1940. Após a guerra, ele assumiu o cargo de governador-geral da Austrália até 1947. Ele continuou como membro ativo da realeza até 1965, quando ficou impossibilitado de cumprir suas funções após um derrame. Henrique morreu em 1974, sendo o último dos 6 filhos de Jorge V e Maria de Teck a falecer. Henrique viveu para ver sua sobrinha, Elizabeth II, servir como rainha do Reino Unido por mais de 2 décadas. Jorge VI morreu em 6 de fevereiro de 1952, com apenas 56 anos de idade. Isso significou que Elizabeth, com 25 anos, tornou-se rainha antes do que provavelmente esperava. Nessa época, ela já era casada há 5 anos. No verão de 1939, antes do início da guerra, Elizabeth visitou o Colégio Naval Real de Dartmouth com seus pais. Lá, ela conheceu pela primeira vez seu primo distante, o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca. Ele era neto do rei Jorge I da Grécia. Entre seus períodos de serviço militar durante a guerra, Filipe visitou os Windsor no Natal de 1943. Elizabeth ficou encantada por seu primo e decidiu se casar com ele, o que aconteceu após a guerra em 20 de novembro de 1947. Teriam 4 filhos juntos. O filho mais velho deles, o futuro rei Charles III, nasceu em 14 de novembro de 1948. A princesa Anne nasceu em agosto de 1950. Depois, houve um intervalo incomumente grande antes de Andrew nascer em fevereiro de 1960. Finalmente, o 4º e último filho deles, o príncipe Edward, nasceu em março de 1964. Elizabeth foi apenas a 6ª rainha regente oficialmente reconhecida da primeira Inglaterra ou Grã-Bretanha, depois de Maria I e Elizabeth I da Casa Tudor. Maria II e a Rainha Ana durante a Casa de Stuart e depois a Rainha Vitória no século XIX. Havia uma questão constitucional quando se tratava de uma rainha regente e do título de seu marido. Primeira Isabel, primeira nunca se casou. Enquanto Maria I e Maria I governaram em associação com seus maridos, Filipe I da Espanha e Guilherme I, eles eram co-governantes. No entanto, no caso da Rainha Ana e da Rainha Vitória, seus maridos Príncipe Jorge e Príncipe Alberto não receberam o título de rei. Eles continuaram príncipes após suas esposas se tornarem rainhas reinantes, evitando o título de rei, que gerava problemas de precedência. Esse padrão foi seguido com a primeira rainha reinante da Casa de Windsor. Filipe continuou sendo apenas Príncipe Filipe, em vez de Rei Filipe, depois que Elizabeth se tornou rainha. No entanto, Filipe não ficou totalmente satisfeito com a decisão e em 1960 foi decidido que seus filhos levariam seu nome, mantendo também o nome dinástico Windsor. Filipe havia adotado o sobrenome Mountbatten, já que sua mãe era a princesa Alice de Battenberg, o ramo da família real que ficou conhecido como os Mountbatten. Em 1917, quando a Casa de Saxe-Coburgo e Gotha também se tornou a Casa de Windsor. Assim, em 1960, a linha principal da Casa de Windsor passou a ser chamada de Casa de Mountbatten-Windsor. Embora os membros seniores da realeza não devam usar o sobrenome, sendo chamados simplesmente de príncipe ou princesa, junto com seu nome pessoal.
O sobrenome Mountbatten-Windsor agora é usado por um membro da família real, o ex-príncipe André, por todos os motivos errados, um assunto ao qual voltaremos em breve. Durante as décadas de 1950, 1960 e além, Elizabeth e Felipe supervisionaram um período de modernização da monarquia. Essa marcou o início da televisão e o crescimento da mídia de massa, tornando Elizabeth muito mais visível ao público do que seus predecessores. Além disso, com o fim do Império Britânico em uma onda de descolonização, a monarquia continuava a fazer a transição de símbolo do poder britânico para supervisora nacional de iniciativas de caridade e patrocínio real. Elizabeth desempenhou esse papel de forma discreta e eficaz ao longo de sua longa vida e reinado, enquanto sua irmã teve mais dificuldades em lidar com a exposição pública. Os problemas da princesa Margaret começaram com seu relacionamento com um oficial da Força Aérea Real, Peter Townsend, no início dos anos 1950. Townsend era divorciado, e essa era uma época em que a Igreja da Inglaterra, da qual a irmã de Margaret era a chefe suprema, se recusava a permitir o novo casamento de pessoas divorciadas enquanto o ex-cônjuge ainda estivesse vivo. Margaret acabou encerrando seu relacionamento com Townsend em 1955, sob grande pressão da família real e do governo. Ela se casou com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones. Mesmo assim, ela foi profundamente afetada pelo fim do relacionamento com Townsend e sua vida ficou conturbada. Ela e Armstrong Jones tiveram 2 filhos, David e Sarah, nascidos em 1961 e 1964. Embora ele não fosse membro da Casa de Windsor, um dos membros mais influentes do Círculo Real durante o século XX foi Louis Lord Mountbatten. Ele era um primo da realeza. Mas as mudanças dinásticas de 1917 significaram que, do ponto de vista legal, ele não era membro da Casa de Windsor. Louis nasceu em 1900 e era bisneto da Rainha Vitória. Ele era membro da Casa de Battenberg, o ramo da família real mais ampla na Grã-Bretanha, que adotou o nome Mountbatten em 1917, mais ou menos na mesma época em que a família real adotou o nome Windsor. Além disso, Mountbatten era tio do príncipe Felipe e, portanto, tio-avô do atual rei Charles III. Assim, embora ele não fosse um membro legal da Casa de Windsor, ele era intimamente ligado à família real. Mountbatten foi a figura militar mais aclamada da realeza moderna, após uma carreira competente no período entre guerras. Ele se destacou durante a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo nomeado comandante supremo aliado do Comando do Sudeste Asiático. Isso significa que ele tinha controle operacional sobre a frente Índia-Birmânia-China contra os japoneses na guerra. Depois, serviu como o último governador-geral da Índia antes da independência, o primeiro Lorde do Mar e o chefe do Estado-Maior de Defesa até 1965. Mountbatten morreu de forma violenta em 1979, quando uma bomba plantada pelo exército republicano irlandês explodiu em sua embarcação de pesca na costa da Irlanda, enquanto ele passava férias perto da Irlanda do Norte. No auge dos conflitos naquela região, no final da década de 1970, o herdeiro do trono, Príncipe Charles, havia chegado aos seus 30 e poucos anos e a pressão aumentava para que ele se casasse, formasse uma família e gerasse um herdeiro. Charles havia sido associado a várias mulheres, incluindo Camilla Shandy, filha de um oficial do exército, Major Bruce Shandy, com quem ele talvez tivesse tentado se casar, não fossem as restrições dentro da família real. Nessa época, sobre casar-se abaixo de sua posição, ele também foi associado a Lady Sarah Spencer. No fim, Charles acabou casando com a irmã mais nova de Sarah, Diana. Ela nasceu em 1961. Charles e Diana foram ligados romanticamente pela primeira vez em 1980, quando ela era adolescente e ele tinha pouco mais de 30 anos.
Apesar de alguma incompatibilidade entre os dois, o possível casamento foi aprovado pelos pais de Charles. E em fevereiro de 1980, após um namoro bastante rápido, Charles pediu Diana em casamento. Eles se casaram em 29 de julho de 1981. Dois filhos vieram logo depois, William em junho de 1982 e Henry, mais conhecido como Harry, em setembro de 1984. Depois disso, o casamento começou a desmoronar. No fim dos anos 1980, acreditava-se que Charles e Diana tinham casos extraconjugais. Diana foi inicialmente ligada a Barry Albert Manache, um policial designado para a equipe de proteção real, e depois a James Hewitt, um oficial do exército britânico. Enquanto isso, Charles reacendeu seu relacionamento com Camilla Shand, que na época já era conhecida como Camilla Parker Bowles, após se casar com Andrew Parker Bowles. No início dos anos 1990, notícias sobre o relacionamento desgastado do príncipe e da princesa de Gales eram frequentes nos tabloides britânicos. E não foi surpresa quando, em 1992, foi anunciado que o casal estava se separando formalmente, embora o divórcio oficial só tenha ocorrido em 1996. A separação de Charles e Diana só trouxe ainda mais atenção da imprensa e problemas. Diana colaborou com a publicação de uma biografia sobre ela em 1992, intitulada Diana, Sua Verdadeira História, escrita por Andrew Morton. O livro trazia detalhes do funcionamento do casamento e do círculo real, causando grande sensação. A Rainha Elizabeth se referiu a 1992 como seu annus horribilis, seu ano horrível, por causa do colapso dos casamentos de vários de seus filhos, não apenas de Charles. Enquanto isso, um grande incêndio também ocorreu naquele ano no castelo de Windsor, a residência real de onde a família havia tirado seu novo nome em 1917. As coisas não melhoraram muito nos anos seguintes. A mídia parecia determinada a retratar Charles e o estabelecimento real como os vilões no colapso do casamento do herdeiro. Mas, na realidade, era simplesmente um relacionamento que não tinha dado certo, iniciado por duas pessoas pelos motivos errados. Diana talvez fosse mais simpática do que Charles, embora ela também tenha exposto mais detalhes sobre a família do que os Windsors estavam acostumados a fazer. Notavelmente, em uma agora notória entrevista à BBC em 1995, que aconteceu menos de um ano antes de Charles e Diana finalizarem o divórcio. Ela morreu em 31 de agosto de 1997, após uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Paris, envolvendo um motorista embriagado e paparazzi perseguindo o carro de Diana em alta velocidade. A percepção pública da Casa de Windsor possivelmente atingiu seu ponto mais baixo no período que se seguiu, pois foram injustamente percebidos como de alguma forma responsáveis pela situação de Diana. Com o tempo, a reputação de Charles se recuperou completamente. Quando perceberam que o que foi visto como uma reação fria em 1997 era simplesmente fruto de seu caráter reservado e que ele ficou profundamente abalado com a morte de Diana. Ele se casou com Camilla Parker Bowles em 2005. Em uma reviravolta peculiar dos acontecimentos, uma das outras filhas de Elizabeth, a princesa Anne, finalizou seu divórcio em 1992, o mesmo ano em que Charles e Andrew se separaram de suas respectivas esposas. Anne viveu sua vida de maneira semelhante à princesa Mary, muito antes, no século XX. Ela tem sido uma integrante confiável da realeza, que evitou controvérsias, embora ela e seu marido tenham escapado por pouco de uma tentativa de sequestro e assassinato em 1974. Nessa época, Anne ganhou reputação como uma respeitada amazona. Ela conquistou o ouro no Campeonato Europeu de Concurso Completo de 1971 e outras medalhas. E em 1976, ela se tornou o primeiro membro da família real a competir nas Olimpíadas.
Quando ela apareceu nos Jogos de Montreal, montando o cavalo de sua mãe, Goodwill, Anna já havia se casado com Mark Phillips em 1973. Eles tiveram 2 filhos, Pedro, nascido em 1977, e Zara, nascida em 1981. Após se divorciar em 1992, ela se casou imediatamente com Timothy Lawrence, ex-escudeiro da rainha. O caso deles já era conhecido publicamente há anos. Naquela época, eles se casaram na Escócia, onde a Igreja da Escócia já permitia que divorciados se casassem novamente. Assim, contornando o problema que a princesa Margarida havia enfrentado com a Igreja da Inglaterra nos anos 1950, o irmão mais novo de Anna, o príncipe Eduardo, casou-se com Sophia Rhys-Jones em 1999 e eles tiveram 2 filhos, Luísa e Jaime, os netos mais novos de Isabel II, em 2023. Ele recebeu o título de Duque de Edimburgo, que anteriormente havia sido de seu pai. O príncipe Felipe, que faleceu em abril de 2021, no auge da pandemia de Covid-19, dos 4 filhos de Isabel II, e na verdade de todos os membros da Casa de Windsor, André Mountbatten Windsor, anteriormente conhecido como Príncipe André, Duque de York, tornou-se indiscutivelmente o mais polêmico. Ele se casou com Sarah Ferguson em 1986 e teve 2 filhas com ela, Beatriz e Eugênia. Eles anunciaram a separação em 1992 e se divorciaram em 1996, mas o relacionamento deles é incomum, pois continuaram muito próximos após a separação legal. Por exemplo, André e Sarah continuaram morando juntos regularmente e nenhum dos 2 jamais se casou novamente. Houve momentos de notoriedade nas décadas de 1980 e 1990, e eles também enfrentaram consideráveis dificuldades financeiras e legais como resultado de viverem além de suas posses. Mas o que realmente causou a queda de André foi seu relacionamento com o financista americano e condenado por tráfico sexual de adolescentes, Jeffrey Epstein. André foi notoriamente fotografado ao lado de uma das muitas vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, quando ela tinha 17 anos em Londres, em 2001. Apesar da prisão, condenação e breve encarceramento de Epstein, nos anos seguintes, André e Sarah continuaram mantendo um relacionamento com ele. Sua queda começou quando a foto dele com Giuffre em 2001 foi divulgada, após repetidas tentativas de afirmar que era falsa. André participou de uma entrevista desastrosa no Newsnight da BBC em novembro de 2019. Seu desastroso esforço para se exonerar iniciou um período em que perdeu honrarias e cargos. No meio disso, André chegou a um acordo extrajudicial com Giuffre em 2022, uma ação que muitos perceberam como uma admissão tácita de culpa. Revelações constantes mostram como André e sua ex-esposa mantiveram contato com Epstein durante quase todo esse período até o fim. A prisão e morte de Epstein, na prisão em 2019, levaram o rei Carlos III a tomar a decisão de retirar todos os títulos e privilégios restantes de seu irmão em outubro de 2025. Hoje, ele é conhecido simplesmente como André Mountbatten Windsor, e não é mais referido por nenhum título real. A Casa de Windsor sempre foi composta por uma variedade de membros da família. Alguns causaram controvérsia, outros pareciam carregar o peso de estarem sempre sob os olhos do público. Muito bem, o príncipe William, o filho mais velho de Charles e Diana, se encaixa na última categoria. Como muitos dos membros masculinos da família real, ele serviu por um tempo nas Forças Armadas a partir de 2006. Nessa época, ele já estudava na Universidade de St. Andrews, onde conheceu sua futura esposa, Catherine Middleton. Eles finalmente se casaram na Abadia de Westminster em 29 de abril de 2011, após se separarem por um período de tempo, durante meados dos anos 2000. Eles foram nomeados
Duque e Duquesa de Cambridge, já que William era o segundo na linha de sucessão ao trono, e depois se tornaram príncipe e princesa de Gales. Eles tiveram 3 filhos: George, nascido em 2013, Charlotte, nascida em 2015, e Louis, nascido em 2018. William, desde então, se tornou o herdeiro do trono. A rainha Elizabeth II faleceu no castelo de Balmoral aos 96 anos de idade em 8 de setembro de 2022. Com isso, Charles ascendeu como rei Charles III. Ele tinha 73 anos na época e foi a pessoa mais velha a se tornar rei da Inglaterra ou da Grã-Bretanha. Quando fez isso, Charles passou a comandar uma monarquia mais enxuta e simplificada. Uma monarquia que foi impactada tanto por ele quanto por sua nora, Catherine, que precisaram receber tratamento contra o câncer no início de 2024. Charles continua recebendo tratamento, embora não esteja claro de que tipo de câncer ele sofre, já que o Palácio de Buckingham não revelou essa informação. Com sua ascensão em 2022, William e Catherine se tornaram príncipe e princesa de Gales. George, o filho mais velho, é o segundo na linha de sucessão ao trono, enquanto Charlotte, a filha, é a terceira. Isso é um desenvolvimento incomum por si só, como em praticamente toda a história da realeza inglesa e britânica. A linha de sucessão teria priorizado os filhos homens da linha principal, o que significa que Louis, apesar de ser mais novo que Charlotte, seria o terceiro na linha de sucessão. No entanto, o ato de sucessão à coroa de 2013 removeu qualquer preferência por gênero masculino dentro da regra de sucessão da primogenitura. Isso significa que, a partir de então, toda filha primogênita de um monarca britânico será a primeira na linha de sucessão ao trono. Enquanto William conseguiu evitar quase completamente qualquer controvérsia ao longo dos anos, o relacionamento entre seu irmão e o restante da família se tornou uma fonte constante de reportagens e especulações nos jornais. Em 2018, Harry se casou com a atriz americana Meghan Markle. O próprio casamento gerou um frenesi na mídia, não apenas por ser um casamento real, mas também por causa de questões que surgiram em relação à presença do pai de Markle e ao contato que ele teve com veículos de imprensa antes do evento. Fora isso, o casamento correu bem, e a percepção do público era de que o casamento de Harry e Meghan representava mais um passo na modernização da monarquia. No entanto, com pouca atenção dada ao seu passado nos Estados Unidos, as coisas logo começaram a azedar para o novo duque e a nova duquesa de Sussex, os títulos que eles receberam na época do casamento. Relatos de jornais proliferaram sobre tensões entre a princesa de Gales e a duquesa de Sussex. Após um período inicial em que pareciam ter se tornado grandes amigos, veio então o anúncio em 2020 de que Harry e Meghan pretendiam se afastar de suas funções oficiais na realeza. Eles também se mudariam para a América do Norte, estabelecendo-se finalmente na Califórnia após longas especulações sobre seus esquemas de segurança. Contratos enormes com a mídia foram assinados entre eles e a Netflix, além de outros veículos, resultando em programas de televisão. O lançamento da autobiografia de Harry, O que Sobra, faz referência ao fato de ser o herdeiro reserva. Ao longo desses anos, os assuntos internos da família se desenrolaram de forma muito pública, revelando um colapso quase completo do relacionamento entre Harry e William. Enquanto Charles também está claramente muito infeliz com os acontecimentos. Nas poucas ocasiões em que Harry retornou à Grã-Bretanha para eventos familiares, como a coroação de seu pai, geralmente foi uma visita rápida. Meghan e a família deles não compareceram à coroação, e parece haver poucos sinais de uma reconciliação acontecendo em breve. É claro, outros membros da Casa de Windsor, além daqueles que se tornaram reis ou rainhas, ou que estão próximos da linha de sucessão. Elizabeth II tinha 8 netos, já que cada um de seus 4 filhos tinha 2 filhos cada um na época de sua morte. Ela tinha uma dúzia de bisnetos, e esse número continuou a crescer desde então.
O ramo da família de Margaret é menor, porém a casa de Windsor é muito maior. Novamente, se ampliarmos ainda mais a análise, as filhas do rei Jorge VI e da rainha mãe e seus ramos subsequentes da família, Jorge V e Maria de Teck foram, afinal, os primeiros monarcas da família, e eles tiveram 6 filhos. Enquanto o príncipe João morreu na infância e Eduardo VIII nunca teve filhos com Wallis Simpson após sua abdicação, os outros 3 filhos, Princesa Maria, Príncipe Henrique e até mesmo Príncipe Jorge, antes de sua morte prematura, em 1942, todos tiveram filhos, que acabaram criando ramos secundários da Casa de Windsor, por exemplo. Como vimos, a Princesa Maria teve 2 filhos através de seu casamento com Henrique Lascelles, conde de Harewood. Jorge e Geraldo, ambos desempenharam várias funções reais na segunda metade do século XX, ou tiveram um papel em outros elementos da vida pública britânica. Jorge, por exemplo, foi diretor da Royal Opera House por muitos anos e foi presidente da Associação Inglesa de Futebol entre 1963 e 1971. No início de 2026, 4 dos netos de Jorge V ainda estão vivos: Príncipe Ricardo, Duque de Gloucester, Príncipe Eduardo, Duque de Kent, Príncipe Miguel de Kent e Princesa Alessandra, a honorável Lady Ogilvy. No total, Jorge V e Maria de Teck tiveram 6 filhos, 9 netos, 22 bisnetos e 52 tataranetos, com um número crescente de tataranetos de 5ª geração. Com o tempo, a Casa de Windsor, em seus ramos secundários ou cadetes, tornou-se bastante grande. O futuro da Casa de Windsor parece muito claro a partir da perspectiva de 2026. O rei Charles III claramente terá um reinado muito mais curto do que o de sua mãe, assim como Edward VII governou por apenas um breve período. Em comparação com quase 60 anos, ele foi o herdeiro do trono como resultado do reinado muito longo de sua mãe. Após o tempo de Charles, William quase certamente ascenderá como rei. William IV, o primeiro monarca com esse nome na Grã-Bretanha, desde os tempos de William III. No final do século XVII e no início do século XVII, primeiro o príncipe George é o próximo na linha de sucessão ao trono. Depois dele, a monarquia continuará a evoluir sob as próximas gerações. De fato, ela já mudou profundamente sob a Casa de Windsor. Enquanto Charles buscou estabelecer uma monarquia mais enxuta, William pertence a uma geração mais jovem. Isso deve tornar o cargo menos formal novamente. Ele e sua família terão que lidar com tudo, desde como as redes sociais influenciam a monarquia daqui para frente, até questões sobre o patrimônio real, que surgem regularmente. Possivelmente, a maior questão enfrentada pela Casa de Windsor, porém, é a posição do monarca, seja Charles hoje ou William futuramente. Como chefe de várias nações da Commonwealth, que podem decidir seguir o exemplo dado por Barbados em 2021 e se tornarem repúblicas, rompendo assim seus laços de longa data com a monarquia nesse processo. A Jamaica, por exemplo, está considerando isso ativamente. Embora nações maiores da Commonwealth, como Austrália e Nova Zelândia, continuem amplamente favoráveis a ter o chefe da Casa de Windsor como chefe cerimonial de seus estados. A Casa de Windsor teve uma história difícil de várias maneiras. Ao longo de pouco mais de 100 anos, a posição deles perante o público não tem sido fácil. A dinastia nasceu da Casa de Saxe-Coburgo e Goethe em julho de 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial. Quando surgiu o desconforto com o nome de origem alemã da família e suas raízes ancestrais na Europa Central, nenhum dos monarcas da casa ficou livre de dificuldades. A saúde de Jorge VI foi muito frágil durante grande parte de seu reinado, e ele teve que lidar com o fato de ser rei, tanto durante a Primeira Guerra Mundial quanto durante a Grande Depressão. Uma crise se seguiu à sua morte no início de 1936, após Eduardo VIII subir ao trono. E então abdicou antes do final do ano para poder continuar seu relacionamento com Wallis Simpson.
ele continuou causando problemas à família real e ao governo britânico mesmo depois de entrar em exílio voluntário na França. Seus sucessores mais próximos, seu irmão Jorge VI e sua filha mais velha Elizabeth II, foram monarcas bem-sucedidos sob qualquer padrão. No entanto, a vida de Jorge VI foi interrompida muito cedo devido ao mesmo tipo de problemas respiratórios e circulatórios que afetaram seu pai, agravados pelo hábito de fumar. Ainda assim, o sucesso de seus respectivos reinados não tornou a vida fácil para todos. Um filho de Jorge V, Jorge, Duque de Kent, foi morto enquanto servia durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a irmã de Elizabeth lutava com sua posição sob os olhos do público, um primo próximo da realeza, Lord Mountbatten, foi assassinado pelo IRA na Irlanda em 1979. Em tempos mais recentes, a Casa de Windsor sofreu com vários escândalos, principalmente devido aos problemas conjugais de Charles e Diana nos anos 1980 e início dos anos 1990 e, mais recentemente, as questões duplas do afastamento de Harry de sua família e as acusações muito mais graves contra Andrew Mountbatten Windsor. Apesar dessas dificuldades, muitas resultam de vidas intensas sob os olhos do público. A Casa de Windsor supervisionou um grande período de mudanças na história da realeza britânica, em que a monarquia foi transformada. Perdendo seu poder político e influência restantes, mas surgindo ao mesmo tempo como uma valiosa instituição moral e de caridade dentro da Grã-Bretanha e da Commonwealth. O que você acha da Casa de Windsor? Eles modernizaram a monarquia durante um período de grandes mudanças sociais no Reino Unido? Ou a família real simplesmente se tornou um ímã para escândalos desde a crise de abdicação de 1936? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.